Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, terça-feira, dia 27 do mês de junho. Muita luz e, como sempre, muita paz aí para o seu coração, para a sua vida, né? De todas as formas. Que essa paz possa te encontrar e, consequentemente, possa encontrar tranquilidade dentro da sua mente, né, dentro do seu dia a dia, para que ela possa ser sentida de maneira intensa. E é exatamente sobre isso, meus amigos, que eu queria conversar um pouco com vocês na nossa pílula de hoje. Essa intensidade da paz interior, principalmente essa manifestação. Como assim? Um dos principais atributos do coração que vive em paz, ou que pelo menos aumenta a cada dia que passa a sua relação com a verdadeira sensação de paz, é a compreensão, não é? A compreensão, gente, é o contorno, é o reflexo direto de um coração que está aprendendo a amar. Quanto mais a gente aprende a amar, maior é o nosso nível de compreensão com relação a tudo e a todos ao nosso redor, não é verdade? Inclusive em relação àqueles que não nos amam, que não necessariamente querem o nosso bem, independente do motivo que seja. Uma das coisas que sempre salta aos olhos, né, de todos nós, quando a gente estuda, por exemplo, a história de Jesus, quando nós vamos ler com muita atenção e carinho, ou ouvir detalhes da história do próprio Buda, consequentemente a história mais recente de Mahatma Gandhi, quando nós vamos aprender um pouco sobre as histórias, né, de seres de luz que estiveram presentes conosco recentemente na Terra, Chico Xavier, né, a própria Madre Teresa de Calcutá, nossa querida irmã Dulce, quando nós vamos analisar vultos da história, né, pela sua importância histórica, como o pastor Martin Luther King e tantos outros, o que nos chama atenção é a capacidade dessas pessoas de amar outras pessoas que eles não conheciam a princípio, fisicamente falando, mas que compreendiam, no sentido de ampliar o seu sentimento, né, de compreensão. Isso é muito importante. Às vezes salta muito aos olhos, né? Por que tantas pessoas, sendo intolerantes, acabam sendo compreendidas por esse coração que ama? Vamos conversar um pouco sobre isso? Bem, primeira coisa, gente, essa compreensão, obviamente, não é anuência. Né? Um coração que ama não está concordando com o desequilíbrio do outro simplesmente por amar. Mas o coração que ama compreende a doença psicológica, a enfermidade espiritual do outro. Isso que faz a diferença. Nessa linha de raciocínio, eu me lembro quando estava lá no segundo, né, chamava-se na época, né, no segundo ano do ensino médio, e eu lia, né, eu gostava muito de ler biografias, e foi a primeira vez que eu li sobre Mahatma Gandhi, me chamou muita atenção aquela história em que uma repórter chega para ele e pergunta: Mahatma, o que é perdão para o senhor? Ele responde, né? Ô minha filha, eu não sei te responder o que é perdão, porque eu já não sei mais o que é se sentir ofendido. E ela, mas como, Mahatma? As pessoas estão aí te xingando, radicais da sua religião, não querem que o senhor, né, trabalhe pela harmonia entre muçulmanos, entre hindus? Aí ele, minha filha, Gandhi fala para a repórter, você acha que eu posso ficar com raiva de alguém assim? Uma pessoa que age dessa forma, ela está doente espiritualmente. Se eu agir como ela, quem vai ficar doente sou eu. E um doente precisa de quê? De remédio, de tratamento. Por isso, eu prefiro oferecer a minha compreensão. Então, meus amigos, posturas como essa nos faz pensar até que ponto que realmente nós estamos construindo a nossa paz interior. Até que ponto que nós poderíamos oferecer um pouco mais de compreensão às pessoas difíceis ao nosso redor. Em que sentido, né? Antes que alguém fale, mas eu não posso compreender o outro, porque ele vai continuar abusando de mim, vai continuar fazendo coisas erradas comigo. Aí eu vou chamar Jesus. Por isso que eu deixei Jesus aqui como a nossa principal, logicamente, maior referência. O Cristo foi a referência da compreensão, mas ao mesmo tempo Jesus dizia, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Jesus foi o amor em pessoa, o amor encarnado entre nós, mas ao mesmo tempo a disciplina, ao mesmo tempo a serenidade e a firmeza, porque foi assim que ele agiu com os vendilhões do templo, foi assim que ele agiu junto aos fariseus, foi assim que ele agiu a sua vida toda. Onde que eu quero chegar?
Se eu e você estamos construindo paz a cada dia que passa, meus amigos, de verdade, é fundamental a gente aprender a compreender o outro. E compreender o outro, com certeza, vai significar, assim, em muitos momentos, fazer silêncio na hora da ofensa, vai significar orar por ele, por ela, né, por esse ser que está enfermo, causando transtornos, né, quando muitas pessoas vão querer apenas ofendê-los, porque é o mínimo que se espera de um coração que está aprendendo a amar, né? O que Jesus disse? Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Então esse é o nosso papel. Mas é lógico que dependendo da circunstância, o posicionamento lúcido, justo, firme, um posicionamento honesto, digno e muitas vezes até com energia, mas não significa que com menos amor, por vezes se faz necessário, que foi o que Jesus fez. Mas você pode ter certeza que Jesus em momento algum tinha sentimentos negativos com relação aos vendilhões do templo. O Cristo se posicionou contra a atitude dos vendilhões do templo, o que é bem diferente. Onde eu quero chegar? Se você tem um parente difícil, um colega de trabalho complicado, se você tem pessoas complicadíssimas ao seu redor, e muito provavelmente deve ter, né? Segundo o seu conceito, vamos nos lembrar de orar por elas, vamos nos lembrar de nos perguntar se nós não estamos fazendo a mesma coisa que elas fazem, né? Porque muitas vezes a gente reclama do outro, mas faz a mesma coisa, né? E oferecer nossa compreensão. E se ainda assim, se necessário for ter conversas sérias, firmes, que o façamos com sabedoria. Como assim? Sem xingamento, sem gritaria, né? Sem ofender o outro, que saibamos colocar nossos pontos de vista de maneira respeitosa, de maneira digna, de maneira a mostrar para o outro que nós não estamos nos desequilibrando como ele eventualmente ou ela eventualmente, né, no nosso julgamento está em desequilíbrio, agindo da mesma forma. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas é por isso que nós temos o Evangelho, né? Para nos orientar e nos inspirar, meus amigos, a semear a luz da paz, o perfume do amor que aos pouquinhos nós vamos construindo no nosso coração. Então compreenda e deixe que o tempo, que esse grande elixir de Deus, o tempo que esse grande remédio divino coloque cada coisa no seu devido lugar. Confie. Se tem uma coisa que aos pouquinhos eu vou aprendendo com os amigos espirituais, é que realmente nós precisamos confiar. Tem muita coisa que a gente não consegue entender por que acontece na hora que acontece. Mas o tempo, guarde essa frase, é Senhor de todas as coisas e certamente vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Portanto, que nosso coração emane mais compreensão e menos julgamento. Tá bom? Ótimo dia para você, luz e paz aí para o seu coração, para sua família, para todos os seres ao seu redor. E até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve, com mais paz no coração, claro, com menos julgamento e muito mais harmonia para compartilhar.